pessoal, como vão vocês? Espero que todos bem. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de formação aí da União Soviética, desde a Revolução Russa até o seu desmantelamento com a formação da Comunidade dos Estados Independentes, beleza? Então vamos lá, computador, me obedeça. Ok, começamos. Então, a Revolução Russa ela acontece em 1917, tá? O que caracterizou essa Revolução Russa? A derrubada do czarismo, né? A Rússia era governada pelo czar e existia já uma insatisfação muito grande em relação a esse domínio czarista, né? E essa insatisfação acabou culminando na Revolução Russa de 1917. E aí, em 1922, é formada a União Soviética. Então, é importante a gente saber diferenciar esses dois acontecimentos. Tá? A Revolução Russa, que representou a queda do czarismo, aconteceu em 17, mas a União Soviética, propriamente dita, ela só vai surgir em 19... Eu botei 1992 aqui, mas pelo amor de Deus, né? 1922, a pessoa está caduca, já não está sabendo escrever. Então, em 1922 que é formada a União Soviética. Tá? Aqui, um dos principais, talvez o principal responsável da personagem da Revolução Russa, que é Lenin, né? E aí o que acontece? O que marcou esse processo? As nacionalizações. O que seria uma nacionalização? Ela é o inverso do processo de privatização que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. O que seria a privatização, então? É você pegar uma empresa estatal, uma empresa pública e vendê-la, tornando-a privada, né? Tornando-a de alguém, por assim dizer. Nesse processo da Revolução Russa, da formação da União Soviética, o caminho é inverso, né? Esse processo de estabelecimento, de instauração do socialismo, ele consiste em pegar os meios de produção e tornar esses meios de produção públicos, ou seja, estatais. Percebam uma coisa aqui, a gente está falando de setores bancários e industriais, né? Ninguém está falando do mercadinho, ninguém está falando do Siena, ninguém está falando da casa de 2 quartos. É muito importante a gente saber diferenciar esse processo do que significa a estatização dos meios de produção. Tá? Ninguém está falando de propriedades individuais. Fiquem bastante atentos em relação a isso. Então vamos lá. A partir de 1929, um passo a mais é dado nesse processo, porque as terras agora também passam a ser nacionalizadas. Então, deixa de existir as grandes propriedades rurais e passam a existir as fazendas estatais, que são totalmente controladas pelo Estado, e as fazendas coletivas, né, que existem ainda hoje alguns exemplos de agricultura coletiva no mundo. A gente encontra isso no México, com os ejidos, a gente encontra isso em Israel, né? Então, áreas de agricultura coletiva ainda existem em algumas partes do mundo, mesmo não se tratando de países socialistas, como é o caso dos 2 exemplos que eu dei agora. Então, todo o processo de comercialização a partir daí fica por conta do Estado, já que o Estado passa a controlar todos os meios de produção. E os lucros dessa comercialização, eles são utilizados para bancar o processo de industrialização. Então, aparentemente, a gente estava lidando aí, a gente não, né? Eles estavam lidando aí com um plano perfeito, né? Tomando os meios de produção, obviamente dentro da lógica capitalista, da lógica socialista, dentro da lógica socialista era um plano aparentemente perfeito, né? Já que o Estado estava tomando os meios de produção e utilizando os lucros para investir num processo de industrialização. Aqui mais uma vez uma imagem de Lenin durante um discurso, né? E aí são estabelecidos os planos quinquenais, que certamente vocês já ouviram falar disso. Os planos quinquenais eram planos econômicos que eram traçados a cada 5 anos. Então, o governo soviético estabelecia os rumos da economia de 5 em 5 anos. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui numa economia de mercado. Por quê? Quem controla os rumos da economia, propriamente dito, o que produzir, o quanto produzir, é o mercado, né? São os empresários, são os grandes proprietários dos meios de produção. Aqui não. Aqui quem controlava tudo isso era o Estado. Por isso era possível
que se estabelecessem esses planos quinquenais. Isso numa sociedade capitalista, numa economia de mercado, é totalmente inviável. Numa economia planificada, né, isso acabou se tornando possível. Só que a planificação da economia, esse autocontrole do Estado sobre a economia, acabou gerando aí uma queda na qualidade dos serviços prestados pelo Estado e uma queda também na produtividade. Por quê? O que acontece? A União Soviética, como estava numa disputa com os Estados Unidos pela hegemonia global, ou seja, pela liderança do mundo, isso no âmbito da Guerra Fria, que vocês conhecem muito bem, quando o mundo era dividido entre capitalistas e socialistas, né? E aí existia essa corrida armamentista, já que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam ser a grande superpotência mundial, né? Era uma disputa ideológica muito forte entre essas duas superpotências. Então, o que acontecia aí? A União Soviética gastava praticamente tudo que tinha na indústria bélica, em tecnologia militar. E aí, as indústrias de bens de consumo, sejam eles duráveis, não duráveis, aquelas coisas que a gente precisa utilizar, que a gente utiliza comumente no dia a dia, elas faltavam. Porque o Estado controlava toda a produção e o Estado destinava seus investimentos, sua energia, seus recursos para a indústria bélica. Então, por isso, houve aí essa queda de produtividade e essa queda na qualidade dos serviços prestados, né? Já que o interesse aí era basicamente a produção de armamentos. E aí o que acontece? Outros setores, como eu comentei com vocês, eles acabavam sendo desprestigiados, né? Já que os investimentos eram voltados basicamente para a indústria bélica, desenvolvimento tecnológico, a indústria de bens de consumo, como eu já comentei, elas foram deixadas de lado. E, consequentemente, as crises foram se aprofundando. Porque se você para de investir em indústria, se você para de investir em bens de consumo, você diminui a circulação da economia, né? E aí, consequentemente, as crises foram se aprofundando. Em 1985, um cara chamado Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética e inicia algumas reformas que se tornaram muito conhecidas, muito famosas, né? Que foi a Glasnost e a Perestroika. Isso aí dizia respeito a duas coisas. A Glasnost estava se referindo à transparência política, já que as informações que eram divulgadas pelo governo soviético não eram transparentes quando havia divulgação de informações. Nem mesmo as informações sobre os resultados dos planos quinquenais eram totalmente confiáveis, né? Então, surge aí uma necessidade de transparência muito estimulada, inclusive, pelo acidente de Chernobyl, que aconteceu em 86. Com a explosão do reator nuclear, que causou aí um vazamento radioativo enorme, né, que só foi descoberto pelo mundo porque a Suécia começou a detectar altos níveis de radiação e aí começou -se a investigar, pressionando aqui, aperta dali, e aí a União Soviética reconhece que houve um acidente nuclear onde hoje fica a Ucrânia, né? E a perestroika se refere à reforma econômica, né? O que era essa reforma econômica? Era começar a inserir pitadas de capitalismo naquele contexto ali da União Soviética. A ideia de Gorbachev era mais ou menos fazer o que a China faz hoje, criar um socialismo de mercado, né? Só que essas reformas elas acabaram contribuindo para a dissolução da União Soviética, embora essa não fosse a intenção. Não era o objetivo de Gorbachev conduzir a União Soviética para o fim, né? A ideia, na verdade, era fortalecer a União Soviética. Só que isso desagradou o grupo de conservadores, que era tipo as elites do Partido Comunista Soviético, que não ficaram satisfeitos com essas propostas, até porque esses caras viviam muito bem, obrigado, né? Esses caras estavam no poder e eram privilegiados, então não havia interesse de abrir mão desses privilégios. Tanto que essa linha dura, né, esses conservadores tentaram inclusive um golpe de Estado, que fracassou, mas tentaram tomar o poder quando Gorbachev começou a levar adiante essas propostas de reformas dentro da União Soviética.
E aí o que acontece? Em 1991, uma reunião formada por países da Rússia, Ucrânia e Belarus, ou Belarus, né, selou o fim da União Soviética. Tá? E aí, o Acordo de Minsk, que recebe esse nome porque foi assinado na capital de Belarus, né, que foi a sede do encontro, criou a Comunidade dos Estados Independentes, que teve adesão de quase todos os países da ex-União Soviética. O telefone tocou aqui porque o lanche chegou e aí eu tive que me ausentar por alguns instantes. Bom, vamos lá. Continuando o raciocínio, então, 11 das antigas repúblicas soviéticas aderiram à SEI. Na verdade, só 3 optaram por não fazer parte do grupo, que foi Estônia, Letônia e Lituânia. Né? E aí, com o passar do tempo, alguns países saíram, né? A SEI ela vem passando por um processo até de mais de enfraquecimento do que de fortalecimento com o passar do tempo. E esse aí provavelmente é o grande desafio geopolítico da Rússia. O grande não, né? Porque a Rússia lida com os Estados Unidos até hoje. Mas é um grande desafio geopolítico, já que envolve ali um certo domínio regional, né? Daquela área ali toda do continente asiático, ok? Vamos lá. E aí o que acontece? Em 25 de dezembro, Gorbachev renuncia ao cargo de presidente da União Soviética, a bandeira da União Soviética é retirada, a bandeira da Rússia é colocada no lugar, né? E esse ato foi o que simbolizou o fim da União Soviética de fato. Né? E aí a SEI passa a ser o bloco que integra esses países que antes faziam parte da União Soviética e que agora são economias capitalistas, são economias de mercado. Né? Então a SEI, como a gente já até comentou em outro momento, tem até vídeo sobre isso aqui, a SEI teve esse papel, né, de prestar aí apoio logístico, geopolítico aos países que passaram por essa transição para o capitalismo, ok? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Aqui a gente tem um mapinha, né? Sempre bom dar uma olhada no mapinha, que mostra para a gente a área que era ocupada pela União Soviética, né? Mostrada aí por essa linha roxinha que está aqui. Então, toda essa área antes pertencia à União Soviética. Com a dissolução, essa área verde aí, né, surge como países independentes, além dessa areazinha aqui que é a Estônia, Letônia e Lituânia, que são os estados que não aderiram à formação da SEI, ok? Galera, era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. E é isso aí. Qualquer dúvida, só me mandar aí. Manda no comentário, manda por chat, manda por onde quiser, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.